Vamos falar um pouco da anatomia do ódio viral. Há poucas horas eu me deparei com um vídeo de um influenciador que dizia quando me oferecem um carro, quando me falam de um carro chinês, na minha cabeça passa isso. Ele caminha, chega até um carro, filma o carro, e enquanto ele caminha, na cabeça dele e na minha havia um discurso. Eu gostaria que vocês escutassem esse discurso agora. Wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt. Esse áudio é de 1933 e ele voltou às redes sociais e ele já tem muitos canais que usam ele. Muitas pessoas que se remetem a esse discurso. A glamorização do autoritarismo via filtros e trilhas épicas. Né? Não é apenas política, é uma patologia do caráter. Né? É uma patologia do caráter social que vem crescendo a cada momento. E é assustador, porque a gente sabe já dos resultados desse discurso. E é um discurso muito próximo pela estética que usa. E a gente tem visto, tanto nas abordagens do ICE, quanto no Brasil, na época do governo anterior, em que a estética do ódio era baseada nesse tipo de discurso. E a pessoa que sobe ao palco e apresenta o orador é Goebbels. A pessoa que era a pessoa responsável pela propaganda nazista. Em que aqui no Brasil tivemos um ministro da Cultura que fez um discurso com toda essa estética. E essa estética ela não é nova, é uma estética que ela é crescente, né? Pontuando que a extrema-direita é um problema mundial e que essa ultradireita radical ela é um problema patológico, é uma patologia do caráter social. Está clara as ideias que vem sido colocada em pauta. Sim, é um neofascismo e neonazismo. No Brasil se cogitou, na época da pandemia, criar lugares, prédios, onde as pessoas com Covid iam ser colocadas ali. Não foi discutido isso abertamente na mídia, mas apareceu em uma reportagem. E isso é um problema. Quando o orador diz, eu sou parte do povo, ele oferece uma fusão narcísica com o ouvinte. Né? E ele deixa de ser ninguém para ser alguém identificado com a raça, com a nação superior. E essa estética foi usada no Brasil e ainda é usada no Brasil. Né? Brasil acima de tudo. O lema da campanha nazista, né? E a parte do hino que é proibida de ser cantada na Alemanha. Né? O narcisismo grupal ele é o substituto do narcisismo individual. Eu projeto na minha figura de autoridade o meu narcisismo. O indivíduo que nada é, sente-se tudo, né, e pertence a um grupo maravilhoso. Né? Então, dentro do livro Anatomia da Destrutividade Humana, a gente vai ver que o Erich Fromm pontua isso de uma forma marcante. E ele vai falar que a destruição, quer dizer, que a agressão, né, ela faz parte da natureza humana. Mas a gente tem que ter o cuidado de saber que tipo de agressão. Se ela é uma agressão maligna, quando é defensiva, ou se ela é benigna. Né? E existe uma palavra ali, né, que é international clique. E esse clique internacional
seria uma função, né? O clique é uma função. Para o narcisista grupal, né, criticar os grupos e atacar as pessoas, né? Clique é sem raízes, né? São pessoas, monstros, né? O Internacional Clique, ele vive em qualquer lugar, né? Que no caso ali eram os judeus. No Brasil a gente tem o nordestino, que se desloca do Nordeste para o Centro-Oeste, para o Sul, para o Sudeste, em busca de melhores condições de vida. Mas isso não é visto assim. Isso é visto como pessoas que não têm raízes. Raízes quem tem? É o sulista, né? Com origem alemã, com origem italiana, com origem polonesa, né? Porque é a origem, tem que ter uma origem. E pessoas como eu ou como qualquer outra pessoa que não vai se identificar assim, né? Um indígena, por exemplo, ele não tem origem, né? O negro, ele não tem origem, né? Então essa é a questão principal, né? Em que o nordestino que sai do norte e busca um lugar melhor, melhores condições de trabalho, porque se a gente vê a dificuldade que é morar no semiárido, onde não tem água, onde não tem comida, né? A gente vai ver que essas pessoas precisam se deslocar para os lugares onde tem trabalho. Não é isso que o neoliberalismo prega? Condições de trabalho? E que quando a empresa chegar em determinado lugar, quando a indústria chegar, ela vai trazer a riqueza? Então por que essas pessoas não podem vir trabalhar? Né? Esse discurso nacionalista do Hitler, ele prega a desumanização de alguns, né? Então essa agressão maligna, que não é defensiva, né? Fromm explica que ela é pensada, ela não é algo dita de forma natural. Vamos usar o termo natural aqui como uma pessoa que diz o que pensa. Não. Todo o discurso, toda a estética, ela é elaborada e ela traz símbolos, ela traz ideias, né, que faz com que as pessoas se unam, né, em um objetivo comum, né, ali no caso a destruição, o fim dos judeus, né. Então, ao rotular o inimigo como sendo um internacionalista sem lugar, né, o orador remove a humanidade dele. O clique funciona como sendo uma pessoa que pode ficar em qualquer lugar, que ele vem e rouba as riquezas da Alemanha, depois ele vai para outro país, depois para outro, e ele se sente tão bem nesses lugares que ele se diz que é desses lugares, né? Então a estética que Hitler usa, a forma de falar, a gente vê hoje, né? Então Fromm discute essa objetificação do homem, né? Esse objeto, né, que é falado ali pelo clique, né? Então esse é um primeiro passo para que a gente não sinta pena dessas pessoas, né? A gente desumaniza ela, ou a gente coisifica ela, né? E a gente transforma ela num objeto, a gente arranca os dentes e faz porcelana, a gente usa o osso para fazer prato. Então a gente pega os filhos dessas pessoas e testa em experimentos, né? É o uso de uma coisa, de uma cobaia, de um experimento humano ali, mas um experimento humano de extermínio, né? Então o problema é que essa estética está aí. E são as pessoas mais votadas, por exemplo, para deputado federal, para deputado estadual, né? E, quem sabe, para presidente da República, né? Então, no coração do homem, diz Fromm que o ser humano, ele precisa de raízes, né? E ele precisa pertencer a alguma coisa, né? Aquilo que era a cooperação se transforma numa forma patológica de pertencimento a uma causa, a uma coisa, né?
E o nazismo oferece essas raízes de sangue, né? De solo, né? De lugar. Quando diz assim, o operário não pode sair daqui, mas eles podem, eles vão em todos os lugares. O operário tem que ficar ligado ao solo. O operário tem que ficar, e ele vai criando naquela massa, né, uma identificação entre eles, por causa do empobrecimento, por causa de várias questões que havia na época. Hoje a gente tem um capitalismo em que 1% dos mais ricos tem o PIB de vários países, né? Então existe uma questão necrofílica, por causa que eu transformei a coisa em objeto, e aí eu posso destruir esse objeto sem remorso, né? E quanto mais pessoas pensam assim, mais pessoas agem assim, né? E, então, em vez de uma raiz biofílica em que eu busque a cooperação, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar o pertencimento, né? E pertencer à causa é mais importante do que cooperar de forma aberta, né? Então a necrofilia, o amor pelo morto, né, não é um fetiche sexual, mas é uma orientação de caráter de quem ama o que não cresce, né, e quem destrói. Né? É regido e ordenado pelas forças do poder, né? Porque eu posso, eu vou lá e destruo. E a gente pensar no discurso do Hitler, na Siemens, em que ele foca na ordem absoluta e na limpeza, né, de elementos estranhos, que são esses international clique, né, que são essas pessoas que não têm raiz, essas pessoas que vivem em qualquer lugar. É toda uma estética usada para que isso aconteça, né? E o Erich Fromm vai dizer que a pessoa necrofílica é atraída por tudo que é morto, e apodrecido e doente. E o Hitler era assim. Erich Fromm traz várias passagens sobre o Hitler e sobre a personalidade dele. A sua ideia está além de transformar o que é vivo em algo inorgânico por meio da força, né? E aí a gente vê a questão da coisificação, porque a estética usada ali, o punho cerrado, né, toda a estética, o rosto, como, né, a gente vê muito isso hoje nas ideias capitalistas, né, nas ideias neoliberais. E a gente vê muito isso no discurso de direita, né, no discurso de violência, de masculinidade tóxica, de ser macho, viril, e bate na mesa, e empurra, né? É o uso da estética do opressor. Uma pessoa negra que sofreu todas as coisas que não deveria sofrer, e que, né, tem a sua ancestralidade sofreu, e os seus contemporâneos sofrem da mesma idade que ele, usando a estética do opressor, usando uma estética de morte, uma estética de punho cerrado, de violência, né, de virilidade, mostrar quem é, né, de ser o forte, o poderoso, para que as massas venham, e a massa vai, né? E essa é a questão, porque existe uma fuga da liberdade, né? E a fuga da liberdade, ela tem a ver com o medo da solidão, né? Em que se eu tiver que resolver sozinho, eu me sinto só. Em que se eu tiver que resolver as coisas por mim mesmo, eu não sei que decisão tomar, porque eu não sei se está certo o que eu vou fazer, né? E aí a gente tem um narcisismo patológico que vê no orador da Siemens, que era o Hitler, uma pessoa forte. E aí a gente vê os vereadores de várias cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, fazendo um discurso de ódio, apontando o dedo, sendo forte, viril, né? Na verdade, demonstram toda a sua fraqueza, né? Então, porque na verdade, quando a gente vai olhar, né, talvez nem ideologia eles tenham. Talvez a única coisa que eles queiram mesmo é se eleger e viver do dinheiro público. E parece que
tão complexo, mas às vezes é bem mais simples. Apenas se eleger, né, e usar da máquina pública para corrupção, como a gente tem visto, né, não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Então, assim, os trabalhadores da Siemens de 1933, o usuário da rede social de hoje, eles compartilham com a mesma sensação de impotência, né, frente a forças globais que são invisíveis. Né? A corrupção, a capilarização da corrupção, como que eu vou negociar, como que eu vou fazer para que eu tire uma parte para mim, né? Em detrimento à ajuda a grandes empresas, por exemplo, as Big Techs, por exemplo, as empresas de aposta. 1% do que eles ganham é dinheiro para a vida toda. Né? Então, um deputado, 2, 3, 4 deputados que peguem 1% do que uma Big Tech ou que uma casa de aposta ganha por ano, está resolvido a vida, e talvez seja tão simples assim. Né? E aquilo que a gente vem falando no canal sobre a punição, a gente continua pensando da mesma forma. Eu penso, né, que a única forma de deter pessoas assim, o crescimento da ultradireita é a culpabilização, né? É pela lei, é pela prisão, é pela cadeia, né? Porque o desejo de uma pessoa em sofrimento é que alguém cuide dela, e o líder forte e o líder masculino, viril, ele tem essa capacidade. Pode ver que a estética feminina também é de virilidade, né? Então, assim, a gente tem um problema grave, por causa que agora não é um discurso em uma empresa, é o discurso numa plataforma social em que a gente acessa milhões de pessoas. E esses vídeos ficam para bilhões de pessoas verem. E todos os dias essas pessoas estão assistindo esses vídeos. E a gente vai ver que os discursos de ódio são os discursos que mais têm visualizações. Porque o algoritmo, ele prevalece diante de todas as escolhas que as pessoas vão ter. Né? As plataformas estão funcionando como incubadoras da necrofilia, ao priorizar o conflito e o ódio. E aquilo que retém mais atenção. Né? Então, existe uma resposta que a gente precisa dar, que é a partir do amor à vida. Né? E infelizmente, é a partir, sim, da responsabilização de pessoas que proferem discursos de ódio em plataformas sociais, em que elas sejam presas, em que elas sejam responsabilizadas de forma financeira, em que elas tenham que ficar afastadas das redes sociais, em que elas tenham que ficar por algum tempo longe da sociedade. Porque o crescimento da necrofilia e do narcisismo de grupo está acelerado e cada vez mais. Fromm não oferece uma solução política, mas uma solução existencial. É o desenvolvimento da nossa capacidade de amar e de criar a biofilia. E identificar nesse áudio que está sendo, que é popular, isso que é o mais impressionante, popular nas redes sociais. Né? Popular nas redes sociais. Identificar esse discurso de ódio que não tem censura, né? E que deveria ser censurado. Né? O diagnóstico psicanalítico de uma patologia da normalidade, em que não é uma doença, embora o termo patológico